Tô aqui a 15 minutos do centro de Ouro Preto, num lugar incrível que chama Vila Relicário. Quem sabe o que é isso daqui? Deixa aí nos comentários. Quero ver se vocês sabem o que é isso aqui, hein? Que dá pra gente subir lá, fazer trilha. E aqui tem uma outra área pra fazer. Ele perde tanto que ele é sem vergonha. Eu vou te dar. Olha essa ladeira que a gente tá prestes a descer, minha gente. Olha as casas lá no fundo. Existe uma lenda que cada igreja olha pra outra. Conhece a senzala, onde os escravos ficavam. E aqui é uma outra parte da cozinha dos escravos. Acabou chovendo, exatamente quando nós chegamos aqui, na Casa dos Contos. Olá, meus queridos e minhas queridas. Um vídeo de Ouro Preto, começando fora do centro de Ouro Preto. É isso aí, vamos sair do trivial. Tô aqui a 15 minutos do centro de Ouro Preto, num lugar incrível que chama Vila Relicário. Eu acredito que você não deva conhecer se você não for de Minas, mas aqui é um destino muito procurado para as noivas e noivos fazerem casamentos. Eles fecham essa vila toda aqui, que fica no topo de uma montanha, de uma serra aqui em Ouro Preto, para fazer o casamento deles. E eu vou te mostrar alguns detalhes daqui, porque antes de descer lá para o centrão, para mostrar coisas incríveis que muito provavelmente você não viu em blog nenhum, eu sou daqui de Minas, então tenho muita propriedade para falar com vocês, inclusive de arquitetura, porque eu também sou arquiteto. Nós vamos começar aqui da Vila Relicário, que é um ponto interessantíssimo aqui de Ouro Preto, lindo, 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 que vale a pena a visita. Almoçar, pegar um rango verdadeiramente mineiro e depois bater perna no centrão e você vai comigo. Mas antes, dá uma olhada nisso aqui, minha gente. Que perfeição de espaço, tá? Eu só caso se for aqui, gente. Se não for, não tem jeito. Olha só que maravilha. Aqui tem um deckzão de madeira, lindo, lindo, lindo. Algumas cerimônias eles fazem aqui nesse deck. Olha as serras, as montanhas aqui. Que coisa mais incrível, mais linda. Logo mais ao fundo, tem o Pico do Itacolomi, que é um ponto turístico de Ouro Preto, que dá pra gente subir lá, fazer trilha. E aqui tem uma outra área para fazer casamentos lá embaixo. Então, geralmente eles fazem a recepção lá em cima, a cerimônia aqui e a festa lá embaixo. Ou seja, minha gente, casamento perfeito, né? Olha essa serra. Não tem nada mais mineiro que isso. Serra, o barroco mineiro, casinhas coloniais ali ao fundo e muita comida boa, que é isso que eu tô querendo agora, porque eu tô azul de fome. Bora almoçar, gente. Olha os detalhes. Não tem como não se apaixonar. Eu falo, Minas Gerais, gente, tem cada cantinho mais bonito que o outro. E depois nós vamos pro caos lá do centrão. Aqui é a recepção. Linda, linda, linda. Olha só os detalhes. Que perfeição. É um museu vivo, né, gente? Olha que maravilha. E aqui é a parte boa. E aqui é a parte boa, que é o almoço. Também tem os queijinhos que não podem faltar, né? Ó, isso aqui não tem nada mais mineiro que isso, viu, minha gente? Tem que ter um queijinho, tem que ter uma goiabada, tem que ter um doce de leite. E aqui é a parte interior da pousada, que tem toda uma arquitetura. Olha só que maravilha. Madeira demais, pedra. Olha que lindo.
Salinha de jogos. Chegamos aqui num bar bem tradicional de Ouro Preto. E pra beber? Qual que é o prato daqui, moça? Qual que é o prato aqui? Famosinho, tropeiro. Tropeiro? E o outro, como é que chama o outro? Costelinha com... Costelinha com angu e troperete, como é o negócio? Troperete já é por conta dela. Tropeiro com espaguete. Tá, então nós vamos de angu, galinha com angu? Galinha? É esse aqui? Costelinha com angu? Costelinha com angu e um tropeiro. E um tropeiro. É, pra nós dois. Ela vai querer um PF de tropeiro, mas um PF de costelinha e um tropeiro. É isso aí, vamos experimentar. Vamos comer. Eu quero uma água. Chegou a comida. Aqui tem costelinha com angu, tropeiro e tropeiro. Bora comer, que essa é a melhor parte do rolê. Ainda tem um caramelo aqui, ó. Que fica pedindo comida o tempo inteiro. Como é que você pede comida? Ó, tá vendo como que ele pede, tanto que ele é sem vergonha? Eu vou te dar comida. Bora pagar a comida. R$24. Muito barato, muito gostoso. Compensa muito vir aqui. Ó, isso aqui é bem típico daqui também, ó. Linguiça, não sei se tá dando pra ver direito. Torresmão, pãozinho de queijo. Isso aí. Agora a gente tá descendo pro centro, onde é a parte histórica da cidade e onde o fervo acontece. Preto aqui tem que ter cuidado demais para dirigir. A embreagem aqui chora, porque é só ladeira, só ladeira. Olha essa curva. E aqui é via de mão dupla, um carro tem que parar para o outro poder subir. E de pensar que subir aqui carroça, cavalo, para passar, esperar um carro passar pro outro. E a vista é incrível. Ali tem um mirante. Para contemplar o meio do morro. Recomendo vir de carro, porque tem muita coisa que é longe, mas dá para você vir de ônibus de Belo Horizonte para cá, é super tranquilo. E parar lá no centro, se você ficar hospedado ali no centro. Se vier de carro, opte por um carro mais alto. Não foi o meu caso, eu optei por um carro mais baixinho. E tô sofrendo aqui porque as ruas são péssimas, muita ladeira. Volta. E hoje tem um adendo que Ouro Preto tá acontecendo a festa do 12 de outubro, que é um encontro das repúblicas, dos veteranos, dos calouros, todos encontram aqui na cidade. Então a cidade está super movimentada. Todas as repúblicas têm muitas festas, isso é muito legal. Bem americano. As repúblicas são muito produzidas. É uma das cidades mais antigas, cidade universitária. E o forte aqui é mineralogia, engenharia de minas. E tem galera nova, galera velha. Hoje é o dia de encontrar com todo mundo. Tá ensinando. O trânsito aqui é um caos, então tem que tomar muito cuidado. Não tem guardinha, mas vai acontecendo. Quem sobreviveu à Índia, isso aqui não é nada. E agora a saga é achar um lugar para parar, né, minha gente? Porque a cidade não foi feita para carros. E, inclusive, esse foi um grande motivo de Ouro Preto deixou de ser a capital de Minas, porque ela já foi a capital de Minas e uma das cidades mais importantes do mundo, né? Nós vamos andar por aqui e falar mais um pouquinho sobre isso. No século XVIII, Ouro Preto foi uma das cidades mais importantes do mundo, sendo responsável pela maioria do ouro do mundo, da Europa. Mais de 1/3 do ouro do mundo foi extraído aqui. Olha essa ladeira que a gente está prestes a descer, minha gente. Olha as casas lá no fundo. Pode virar aqui, ó. Aqui não, a gente consegue, não. É na próxima. Aqui é sem saída.
E é interessante vir com GPS, viu, minha gente? Porque as ruas aqui são complicadas. E tem um conceito muito interessante, que as ruas aqui em Ouro Preto elas têm o formato de zigue-zague. E as pessoas acham que é por um acaso que tem um formato de zigue-zague, mas não é por um acaso. Foi desenhado, foi planejado dessa forma para colaborar com as invasões, quando tivesse invasões, ficassem mais difíceis para os carroceiros passarem. Então é praticamente um... Ai meu Deus, tô próximo a outro carro. Então é praticamente um labirinto mesmo, só quem conhece que consegue andar. Então é muito interessante isso. E acaba ficando um charme. A cidade toda tá movimentada hoje, gente. Olha isso daqui, que loucura. Meu Deus. Ai meu Deus. Super movimentado, lojinhas. E com muito custo achamos uma vaguinha. Então foi tudo ótimo. E paramos aqui pertinho do Museu da Casa dos Contos. Vamos contar um pouquinho dessa história aqui, que ela é importantíssima para Ouro Preto e para você entender por que que aqui foi a capital de tudo, por que que o ouro saiu daqui, como é que isso era feito, como é que isso acontecia. Tô chegando aqui no museu. Aqui funcionava basicamente como uma fábrica de dinheiro da época do ouro. Vamos lá. Aqui dentro, todo o ouro encontrado em Ouro Preto e região era derretido e recebia o selo real. Sem esse selo, o ouro era considerado ilegal. Então esse prédio não era só uma fábrica de dinheiro, era também uma forma de controlar tudo que saía das minas. E dizem que foi por aí que surgiu Sala nobre. o famoso quinto, né? Que era 20% de todo o ouro encontrado, ficava para a coroa. E a raiva da galera era tão grande de pagar esse imposto. Biblioteca. Daí surgiu a expressão vai pro quinto dos infernos. Eu achei bem interessante. Mas olha só, um contraste é muito grande. Aqui nessa parte de cima, onde eu tô andando agora, ficava a moradia da nobreza, do chefe da Casa da Moeda. Olha que charme dessa varandinha, minha gente. Uma pena tá chovendo, mas a gente aproveita da mesma forma. E todo lugar que você olha tem uma igreja. Existe uma lenda que cada igreja olha para outra. Tem um total de 16 igrejas principais aqui no centro histórico. Aqui é um museu que conta um pouco da história da moeda do Brasil. Tem algumas réplicas de moedas. Fala um pouco da mineração. Percebe claramente que a arquitetura aqui em cima foi pensada para dar conforto e muito status. Só que à medida que a gente vai descendo, o prédio vai mudando de cara. Um átrio. E aqui uma das partes mais obscuras daqui do museu, que é onde a gente conhece a senzala, onde os escravos ficavam. Repara nesse espaço. São só 3 janelas pequenas com grade. O ar não circula direito, o chão é Olha a muito grade. pesado, muito estranho, cheio de pedra. A sensação é ruim mesmo. É péssima, na verdade. Madeira. Quando a gente entra aqui, bate um mal-estar tremendo e parece que o corpo entende que esse lugar não foi feito para ser casa. Foi feito realmente para prender gente. E é muito forte pensar que no mesmo prédio que se guardava a maior riqueza do Império, tinha gente vivendo assim, nesse tipo de condição. Aqui tem um parque. Infelizmente começou a chover. Tem um parque aqui que a gente consegue entrar. E aqui é uma outra parte
da cozinha dos escravos. É muito pesado, é uma energia muito pesada. Grade, que provavelmente era o forno. A senzala ainda fica um degrau abaixo aqui onde que a gente está. Aqui é a cozinha e logo acima da gente é onde a nobreza morava, né? Então, quando o pessoal começava a cozinhar, subia o cheiro. E esse cheiro começou a agradar o pessoal. E a gente tende a achar que a nossa alimentação, a história da nossa alimentação é muito mais europeia do que de outros lugares. E, na verdade, não. A nossa culinária é muito mais de povos originários e da África do que da Europa, né? Então, um fato interessante, porque aqui em Minas Gerais é muito famoso o angu, e foram a comida, né, dos escravizados, que é feito com milho umidificado ali, a farinha do milho umidificada e depois cozida, que vira o angu, e aquele cheiro, né, refogado tomou gosto, aquela preparação que ninguém conhecia, e os nobres começaram a experimentar, pediam as mucamas para servir eles também da comida dos escravos, e isso ficou famoso e gostoso, ao ponto deles quererem proibir que os escravizados comessem isso, né? E tudo que veio, né, de origem do milho, da mandioca, os bolos, os bolinhos, essas, como se fossem as comidas de rua, eram feitas aqui em Ouro Preto também. E as mucamas vendiam na rua e eles falavam, não, isso agora é só da nobreza. Então, o bolo de fubá, o angu, que são coisas extremamente de Minas, é totalmente da África e não da Europa, zero Europa. Muito bom, muito bom. E aqui a gente consegue ver claramente por que a nobreza sentia o cheiro tão gostoso, né? Olha onde eles moravam. E olha onde era a cozinha dos escravos. É lógico que ia subir um cheirinho bom de bolo de milho. Minha gente, nem tudo são flores. Acabou chovendo exatamente quando nós chegamos aqui na Casa dos Contos, mas tá tudo certo. Bora. Vamos aproveitar essa chuvinha e entrar no Museu da Inconfidência Mineira, que é um museu importantíssimo, para mostrar para vocês um pouquinho de como aconteceu esse processo tão importante para o nosso Brasil. Um adendo que Ouro Preto dá exemplo aí para as principais cidades do Brasil é a respeito do tombamento dos edifícios e preservação. Então, as fachadas são extremamente preservadas, pelo menos daqui do centro, né? Extremamente preservadas. É um exemplo de como deve ser feito com a nossa história. Está sempre reformando, tem um cuidado, tem um zelo, algo que eu senti muita falta em Recife, no centro de Recife, né, no antigo centro, também em Salvador. É algo que eu senti muita falta e que aqui em Ouro Preto temos isso de exemplo para essas cidades que são tão importantes quanto a nossa querida Ouro Preto. Chegamos aqui na Praça Tiradentes, vamos tomar um cafezinho aqui, mas antes eu quero te mostrar essa visão linda. Olha só que maravilha. E aqui é a praça principal. Acabamos de chegar aqui na cafeteria, Fábrica de Chocolates Ouro Preto. Não estou sendo patrocinado, tá, gente? Infelizmente não é publi. Isso daqui é interessantíssimo de eu comentar com vocês. Quem sabe o que é isso daqui? Deixa aí nos comentários. Quero ver se vocês sabem o que é isso aqui, hein? Elemento muito difundido aí pelo nosso Brasil. É um método construtivo. Quem souber o que é, deixa aí nos comentários. Que eu quero ver se vocês estão antenados. Olha a vista aqui. Estamos em busca de uma mesa. A pracinha, a rua
Olha que charme, mesmo em chuva. Olha a quantidade de igreja, minha gente, olha a quantidade de igreja. Ali tem uma igreja, aqui tem outra igreja, aqui tem uma outra igreja. Se eu virasse mais um pouquinho ali também teria uma outra igreja. Tem muita igreja. Esse é o melhor momento do dia, de repor as energias. Vamos para o melhor momento do dia, que é o momento do cafezinho, né? E o interessante é que mineiro não toma café só para acordar. Minas a gente toma café para comemorar, para conversar, ver um conhecido na rua, vem aqui, vamos tomar um cafezinho aqui comigo. O café está sempre acompanhado de um pão de queijo, de um chocolatezinho, no caso dessa cafeteria. E o mais importante, acompanhado de uma boa prosa. Agora que eu vi o chocolate, fiquei felizão. Vamos de café. E é com menta ainda. Agora a gente vai entrar aqui no Museu da Inconfidência Mineira. Vamos ver se a gente vai conseguir entrar aqui rapidinho. Celso! E já chega daquele jeito, né? O barroco mineiro mostrando para que ele veio. Pedra sabão. E outra curiosidade, o barroco mineiro, por que tem o barroco mineiro e o barroco europeu? O barroco europeu era essa arquitetura toda pomposa, né? Cheio de ornamento, rica, ouro. Porém, o mineiro é um barroco mais simples, não tem muito dinheiro, né? Então a gente fazia, aquela época a galera fazia como dava. Então madeira, que tinha em abundância, pedra sabão e muito esmero, né? Então tudo era muito bem feito para durar. O mais curioso é que esse prédio, símbolo da liberdade, na verdade nasceu para ser uma cadeia e sede do governo. Durante muito tempo isso aqui funcionou como uma prisão mesmo, onde ficavam os criminosos, e só bem depois decidiram transformar esse lugar num santuário, entre aspas, para guardar os restos mortais dos inconfidentes. Então cria essa certa ironia de usar uma antiga cadeia para homenagear quem lutou tanto pela liberdade do nosso país. E caminhando aqui pelos corredores, a gente dá de cara com várias obras incríveis de Aleijadinho e de outros artistas, mas tem uma peça específica aqui que me fez parar, e essa é a imagem de São Jorge, considerada por muitos estudiosos como um autorretrato do próprio artista. E é impressionante pensar que ele esculpiu o próprio rosto nesse santo com esses traços fortes, quando a doença degenerativa dele já estava bem avançada. E ele estava assim, completamente debilitado, e é o que mostra a força de vontade desse homem que foi um verdadeiro gênio. E não é à toa que chamam ele de Michelangelo brasileiro, de Michelangelo mineiro, na verdade, porque ele era um artista plural. Ele não só esculpia madeira, mas ele também projetava igrejas inteiras, fazia pinturas maravilhosas, inclusive os tetos mais lindos das igrejas aqui de Ouro Preto. Então ele dominava todas essas artes, mesmo com todas as dificuldades físicas que ele enfrentava. E saindo aqui da arte e olhando para a vida real, o que me pega de verdade são esses móveis expostos aqui, porque eles revelam uma curiosidade que a gente quase nunca pensa, que é a estatura das pessoas daquela época. Se você reparar bem no tamanho das camas, das cadeiras, você vai ver que elas são bem pequenas para os padrões de hoje. E é aí que é a prova física de que os nossos antepassados eram bem mais baixinhos do que a gente imagina. E agora eu preciso confessar que o vídeo de hoje não ficou completo, porque choveu muito aqui em Ouro Preto e eu não estava esperando tanta água assim, o que acabou atrapalhando muito nossos planos. Eu queria muito ter levado vocês para conhecer as antigas minas de ouro, entrar nos garimpos e visitar outros museus incríveis que tem aqui na cidade,
E eu fiquei bem chateado por não ter conseguido mostrar isso tudo de uma vez, mas eu prometo que eu vou voltar numa próxima oportunidade para gravar em outro vídeo com tudo o que faltou, mostrando a perspectiva geral da cidade e explorando esses lugares que a chuva não deixou a gente ir hoje. Agradeço por me acompanhar até aqui e até a próxima viagem.